Ela pisou no quartel com a farda impecável e o olhar determinado. Entre os recrutas, um silêncio pairava no ar. Todos notaram sua presença, mas poucos ousavam se aproximar. Quem era aquela mulher? A sua primeira vez no quartel foi uma experiência que jamais esqueceria. Naquele dia, ela ainda não sabia, mas algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Meu nome é Cecília, e minha primeira vez no quartel foi uma experiência que jamais esquecerei. Quando coloquei os pés ali, senti o peso de um novo mundo sobre meus ombros. As fileiras de recrutas enfileirados, os instrutores de olhar severo, o som das botas batendo no chão de concreto. Tudo parecia parte de um filme que, de repente, eu mesma estrelava. Eu sabia que não seria fácil, mas nem imaginava que aquela experiência me marcaria de uma forma que eu jamais poderia prever. Desde o primeiro instante, percebi os olhares. Não era apenas curiosidade pelo fato de eu ser uma das poucas mulheres ali. Havia algo mais, algo que pairava no ar como um segredo não dito. Enquanto caminhava pelo pátio principal, senti que cada movimento meu era observado, cada palavra analisada. O silêncio dos recrutas dizia muito mais do que qualquer comentário. Mas naquele momento, eu fingi não perceber. Afinal, eu estava ali para provar minha capacidade, não para ser o centro das atenções. A adaptação foi um choque. Os dias começavam antes do sol nascer, com exercícios exaustivos, comandos gritados sem espaço para hesitação e um rigor que testava não só o corpo, mas principalmente a mente. Eu sabia que muitos estavam esperando para ver se eu conseguiria aguentar. Para alguns, era apenas uma questão de tempo até que eu desistisse. Para outros, talvez, uma surpresa ver até onde eu iria. Mas a verdade é que eu mesma não sabia a resposta. Tudo o que eu tinha era a determinação de seguir em frente e a sensação de que algo grande ainda estava por vir. O momento mais tenso veio no final da primeira semana, quando tivemos que passar pela temida inspeção dos superiores. Meu uniforme estava impecável, minha postura inabalável, mas algo naquela inspeção me fez sentir um frio na espinha. Não, era o medo da avaliação em si. Era a impressão de que naquele instante tudo poderia mudar. O oficial me olhou por alguns segundos a mais do que o necessário, como se estivesse tentando decifrar algo. E naquele momento, percebi que não eram apenas os recrutas que estavam atentos a mim. Foi só depois daquele dia que comecei a notar os pequenos sinais. As conversas interrompidas quando eu passava, os olhares rápidos desviados no último segundo, os momentos em que o silêncio no alojamento se tornava quase sufocante. Era como se houvesse uma expectativa invisível no ar, uma tensão crescente que eu ainda não conseguia entender completamente. Mas o que eu não sabia era que, muito em breve, essa tensão se transformaria em algo real. Algo que mudaria minha trajetória no quartel para sempre. E foi aí que tudo começou. Aos poucos, comecei a perceber que minha presença no quartel não era algo que passava despercebido. Não importava o quão disciplinada eu fosse, o quão séria mantivesse minha postura, os olhares estavam sempre lá. Alguns discretos, outros nem tanto. Mas o que realmente me intrigava era o silêncio. Não havia comentários diretos, nenhuma brincadeira óbvia, apenas aquela atmosfera carregada que parecia crescer dia após dia. Foi em uma noite qualquer, no alojamento, que percebi o quanto aquilo estava indo além do que eu imaginava. Enquanto organizava meus pertences, ouvi passos se aproximando. Quando olhei, vi um dos recrutas parando na porta. Ele hesitou por um segundo antes de falar, como se estivesse medindo as palavras. Cecília, você já percebeu? A pergunta ficou no ar, e antes que eu pudesse responder, ele apenas soltou um sorriso enigmático e foi embora. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. O que ele queria dizer? Perceber o quê? Naquela noite, o sono não veio fácil. O ambiente parecia diferente, como se houvesse algo à espreita, esperando o momento certo para se revelar. E no dia seguinte, a sensação ficou ainda mais forte. Durante os treinamentos, senti que os olhares estavam mais intensos. Cada interação, por menor que fosse,
parecia carregada de algo invisível, algo que eu não conseguia nomear, mas que definitivamente estava ali. O ponto alto veio quando recebemos uma nova missão de treinamento em equipe. Fomos divididos em grupos aleatórios e, por acaso ou não, acabei cercada por alguns dos recrutas que sempre pareciam estar por perto. Durante o exercício, senti que cada movimento meu era acompanhado com atenção redobrada. Não era hostilidade, nem competição. Era algo diferente. Algo que começou a me deixar inquieta. A situação ficou ainda mais estranha quando, no final do treino, um dos instrutores me chamou de lado. Seu olhar era sério, avaliador, como se estivesse ponderando o que dizer. Cecília, você tem noção do impacto que está causando aqui dentro? Sua pergunta me pegou de surpresa. Impacto, repeti, sem saber exatamente do que ele estava falando. Mas antes que ele pudesse responder, alguém o chamou do outro lado do pátio, e a conversa foi interrompida. Eu sabia que havia algo acontecendo. Sabia que, de alguma forma, minha presença estava mexendo com o ambiente mais do que eu poderia imaginar. Mas o que eu não sabia era que, em breve, essa tensão chegaria ao limite, e eu teria que enfrentar algo que jamais esperei encontrar no quartel. E foi aí que tudo ficou ainda mais intenso. Naquela noite, tudo parecia mais silencioso do que o normal. O quartel nunca era um lugar exatamente tranquilo, mas havia algo diferente no ar, um tipo de expectativa invisível que eu ainda não conseguia decifrar. Deitada na minha beliche, fechei os olhos, mas minha mente não desligava. O que o instrutor quis dizer com impacto? O que aquele recruta insinuou ao perguntar se eu já havia percebido? Quanto mais eu tentava ignorar, mais essas perguntas pareciam se entrelaçar em minha cabeça. Foi então que ouvi passos. Diferente do ritmo firme dos instrutores ou da correria dos recrutas atrasados, esses passos eram cuidadosos, hesitantes. Eles passaram pelo corredor e pararam por um instante bem próximo ao alojamento feminino. Meu coração bateu mais forte. Quem estaria ali àquela hora? Tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas alguém indo ao banheiro. Mas mesmo depois que os passos se afastaram, a sensação de que eu estava sendo observada permaneceu. No dia seguinte, tentei seguir a rotina normalmente. Fui uma das primeiras a chegar ao pátio para o aquecimento, mas percebi que não estava sozinha. 3 recrutas já estavam ali, muito antes do horário. Quando passei por eles, senti seus olhares me acompanhando. Um deles abriu a boca como se fosse dizer algo, mas hesitou e apenas sorriu de lado. Eu não sabia dizer se aquilo era provocação, admiração ou algo completamente diferente. Durante o treinamento, a tensão se intensificou. Um exercício, simples de corrida com obstáculos, se transformou em um desafio estranho. A cada etapa, alguém aparecia ao meu lado, às vezes para me incentivar, às vezes apenas para observar de perto. No final da manhã, já estava claro para mim que algo estava acontecendo. Eu havia me tornado o centro de uma atenção que não pedi, e pior, de uma forma que eu não entendia completamente. Mas o momento mais inesperado aconteceu no final do dia. Estava saindo do refeitório quando um bilhete caiu aos meus pés. Olhei ao redor, mas ninguém parecia ter notado. Peguei o papel, e ao abri-lo, senti um arrepio percorrer minha espinha. Apenas 3 palavras estavam escritas ali. Precisamos conversar. Sozinha. Meus olhos correram pelo pátio, procurando algum olhar que denunciasse o autor da mensagem. Mas ninguém parecia suspeito. Todos seguiam suas rotinas, como se nada estivesse fora do normal. Mas eu sabia que estava. E naquele momento, percebi que estava prestes a descobrir exatamente o que estava acontecendo. O que eu não imaginava era o que me esperava naquela conversa. Fiquei alguns segundos olhando para o bilhete, sentindo o peso daquelas 3 palavras. Precisamos conversar. Sozinha. Quem poderia ter escrito aquilo? Por quê? E, o mais inquietante, o que essa pessoa queria me dizer? Meu primeiro instinto foi ignorar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que essa conversa era inevitável. Esperei até o final da noite. O quartel começava a se acalmar e o
Movimento nos corredores diminuía. Fui até um dos pátios laterais, um lugar menos movimentado, onde os recrutas às vezes ficavam para esfriar a cabeça após os treinos. Quando cheguei, por um momento, achei que ninguém apareceria. Mas então, ouvi passos. Era ele, um dos recrutas que nos últimos dias sempre parecia estar por perto. Não o mais falante, nem o mais óbvio, mas aquele que observava tudo em silêncio. Seu nome era Davi. Não achei que você viria, ele disse, cruzando os braços. Achei que devia ouvir o que você tem para falar, respondi, mantendo a postura firme. Davi respirou fundo antes de continuar. Cecília, você realmente não percebeu nada? Não notou o jeito que as coisas mudaram desde que chegou aqui? Cruzei os braços, sem saber exatamente o que responder. Eu tinha notado, sim. Mas não, entendia o porquê. Desde o primeiro dia, muitos aqui ficaram interessados em você. Ele continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas não é só isso. Você trouxe algo diferente para o quartel. Algo que mudou a rotina, o jeito que alguns de nós agem, pensam. Aquilo me deixou ainda mais confusa. O que isso quer dizer exatamente? Davi hesitou. Parecia ponderar se deveria ou não dizer o que vinha a seguir. Significa que... Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Tem mais gente prestando atenção em você do que imagina. E nem todos estão apenas curiosos. Meu coração acelerou. Não era apenas uma questão de olhares e silêncios. Algo maior estava acontecendo. Algo que ia além do que eu imaginava. Eu só quero que você fique atenta, ele completou, porque isso ainda não acabou. Ele me lançou um último olhar e saiu, me deixando sozinha ali, com mais perguntas do que respostas. E foi naquele momento que percebi. Eu estava no centro de algo que ainda não compreendia completamente. E o que viria a seguir mudaria tudo. Naquela noite, dormir foi impossível. As palavras de Davi ecoavam na minha mente. Tem mais gente prestando atenção em você do que imagina. E nem todos estão apenas curiosos. O que isso realmente significava? E por que eu sentia que aquilo era apenas o começo? Nos dias seguintes, as coisas começaram a fazer sentido. Pequenos detalhes que eu havia ignorado agora pareciam claros. O silêncio nos corredores quando eu passava. As conversas interrompidas, os olhares que pareciam medir cada passo meu. Mas não era apenas interesse ou admiração. Era algo mais profundo, algo que mexia com a rotina do quartel de um jeito que eu não esperava. Eu, sem perceber, tinha me tornado o centro de algo maior. Minha presença ali desafiava expectativas, quebrava padrões e, de alguma forma, despertava reações que iam além do que eu poderia imaginar. Eu via nos olhos deles respeito, dúvida, até mesmo um certo fascínio, e percebi que, sem querer, eu havia mudado aquele ambiente. Mas, com essa mudança, vinham também desafios. Eu sabia que não poderia baixar a guarda. Sabia que, a partir daquele momento, teria que provar não apenas minha capacidade, mas minha resistência diante de tudo que estava por vir. E agora, olhando para trás, eu me pergunto: será que eu realmente estava pronta para tudo o que vivi naquele quartel? Se você quer mais histórias intensas como essa, se inscreva no Confissões e Desejos e ative as notificações para não perder nenhum relato surpreendente.